Olá a todos. É muito importante nós conhecermos a Bíblia. Então nós temos o livro em nossas mãos para nós compreendermos as leis divinas. Eu fiz um vídeo anterior falando sobre em verdade, o texto da Bíblia. Então nós vamos continuar com a segunda parte. Em verdade, são palavras utilizadas pelo Messias para ressaltar certas mensagens que traziam a verdadeira mensagem sobre o reino dos céus. Essas verdades, em certas ocasiões, eram causas de murmúrios e escândalos entre os ouvintes, mesmo entre os apóstolos. Esse parágrafo introdutório estava no primeiro texto e deixaremos para reforçar a ideia de que Jesus veio trazer ensinamentos verdadeiros que libertariam as pessoas da ignorância e também sobre a eternidade da alma, por exemplo. A lei trazida por Deus através do seu servo Moisés, ela foi muito importante, pois era necessário ensinar a um povo que ficou mais de 400 anos cativo em uma terra politeísta. E ao saírem do Egito, talvez poucos tinham ainda algum eco das palavras do patriarca Jacó. Israel, pai do hebreu José, que se tornou governador naquela terra, então eram refugiados que entraram no Egito, mas com a morte daquele faraó e o seu rápido crescimento do povo hebreu, os egípcios ficaram temerosos. Nós vamos ver com o passar das gerações de hebreus, nas décadas e séculos que seguiram, eles tornaram-se escravos e adotaram práticas da religião politeísta dos seus senhores. A lei rígida necessária se fez na época, até a vinda do Messias, que começou a ensinar o que precisava ser complementado. Vamos ver um exemplo disso, que foi dito aos antigos: amarás os que te amam e odiarás os que te odeiam. E Jesus vai dizer: porém eu vos digo, se fizer isso, também os gentios o fazem. Aqui, amar o inimigo é não querer o seu mal, não retribuir com mal o mal que você recebe. Os apóstolos tinham dúvida e às vezes não compreendiam as palavras do Mestre. E isso talvez era recorrente, pois eram ensinamentos que iam contra a lógica daquela época, muitas vezes difíceis, que nem mesmo os mestres, fariseus e escribas mal podiam compreender. Numa conversa com Nicodemos, que era integrante do Sinédrio,
um mestre em Jerusalém, Jesus disse: é mestre em Jerusalém e não compreende essas coisas? Vamos dar a seguir um trecho bíblico que diz o seguinte: e aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias veio primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Isso está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 17, no versículo 7 a 13. E essa profecia era conhecida nas Escrituras, que hoje são chamadas como Antigo Testamento, mas que para aquele povo representava a lei e os profetas. O livro de Malaquias é o último do chamado Antigo Testamento. Este profeta viveu por volta do século V a.C. E no capítulo 4, versículo 5 do livro de Malaquias, nós temos a seguinte passagem: e eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, quando João Batista estava no deserto, ensinando e batizando. Perguntaram a ele se o mesmo era o Messias esperado. João Batista respondeu que não, pois ele batizava com água, mas aquele que virá após ele, este batizaria com fogo. E quando Jesus apresentou-se a João Batista no Rio Jordão e pediu para ser batizado por ele, ele recebeu como resposta: eu não sou digno nem de ser a tira da tua sandália. Eu sou quem deveria ser batizado. Mas Jesus respondeu que deveria ser daquela forma, para que as Escrituras se cumprissem. Estima-se que João Batista foi morto em aproximadamente 29 d.C., durante o governo de Herodes Antipas,
o tetrarca da Galileia. A esposa desse governante era chamada de Heródias. Atribuiu-se a ela a prisão e a morte de João Batista na cadeira por decapitação. Heródias pediu a sua filha, fruto do casamento anterior com Herodes Filipe, chamada de Salomé, que persuadisse seu padrasto, Herodes Antipas, para matar João Batista. Herodes Antipas e Heródias eram cunhados. Eles se separaram de seus respectivos cônjuges e se casaram. E João Batista condenou publicamente esse casamento. Vale ressaltar que é muito interessante que o próprio Jesus testifica aos apóstolos que a profecia do livro de Malaquias se cumpriu. Elias veio na figura de João Batista, mas ninguém o reconheceu como o mesmo profeta Elias que muitos séculos atrás combateu os profetas de Baal durante o reinado de Acabe. Talvez eles esperassem Elias com sua fisionomia daquela época, mas isso não ocorreu. Seria essa a interpretação das palavras de Jesus quando disse que devemos nascer novamente. Não só um nascer de novo, todos os dias no sentido de uma total renovação espiritual e moral, mas renascer em outro corpo, mas com a mesma essência, ou seja, o mesmo Espírito. Seria a resposta que Nicodemos perguntou a Jesus: como um homem de idade pode entrar novamente no ventre da mãe? E nós sabemos que a doutrina espírita nos explica que sim, que existe a reencarnação, o mesmo espírito em sucessivas idas e vindas no plano físico em diferentes corpos. Obrigado mais uma vez pelo Ivan ter nos enviado esse texto magnífico para a gente entendermos um pouco da Bíblia. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.